Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor permite que estejamos juntos estudando a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Pai, esteja presente nos nossos corações, realizando, Pai, a boa obra que o Senhor tem para cada um de nós. Peço, Pai, que o Senhor permita que a Tua palavra seja transmitida de maneira fiel e que, apesar de mim, Pai, as pessoas possam te entender, te adorar, te bendizer, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito. Quero te agradecer mais uma vez e pedir por esse nosso tempo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Estamos caminhando para o fim, né? Essa é a penúltima aula. O Fábio pediu para reforçar. Na semana que vem haverá um programa para aqueles que não participam de aulas na escola bíblica. Então, é um programa de oração. E a ideia é que quem estiver participando de cursos, que continue participando, né? Mas será oferecido também para a igreja esse curso de oração, tá? Mas só reforçando, a gente vai ter a nossa aula aqui. Bom, eu queria pedir para vocês abrirem em Marcos 9, versículo 2. Nós vamos ver a partir daí. Esse texto, ele é um texto bastante conhecido, né, no meio evangélico, ele é bastante estudado também. Acho que a gente vai poder tirar algumas lições interessantes dele. Então, Marcos 9, versículo 2. Eu estou em Deuteronômio, não vai adiantar muito, porque o texto é bem diferente. Deixa eu pegar aqui. Eu comecei a ler, falei... 9:2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem e os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: que seria o ressuscitar dentre os mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhe disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Essa experiência que eles tiveram lá no Monte Sinai, Monte Sinai foi de Moisés. Essa experiência que eles tiveram da transfiguração foi uma experiência muito marcante na vida deles, né? E é interessante porque Deus pede para que eles não comentem sobre essa experiência com ninguém. Isso aconteceu muito provavelmente porque nesse momento não faria muito sentido para os demais aquilo que tinha sido visto por Pedro, Tiago e João, né? Então eles estavam vendo ali uma transfiguração de Jesus. Quando a gente olha para o texto de Êxodo 33:18, nós vamos ver a passagem em que Moisés pede para Deus para ver a glória de Deus. Então, se nós abrirmos lá, Êxodo 33:18, nós vamos ver
um trecho que é um trecho paralelo e que eu queria destacar algumas diferenças entre esse trecho aqui de Moisés e, e o trecho da transfiguração de Jesus. O texto diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, o que a gente pode perceber que tem que é um paralelo entre essas duas histórias, né? Primeiro, Deus Pai, quando se revela a Moisés, ele diz, Moisés pede para ver a glória e ele diz que vai mostrar a bondade, né? Se a gente for pensar em termos de bondade, qual que é o ponto mais alto da bondade de Deus, né? É a própria morte de Jesus Cristo. Então, tanto isso pode significar aquilo que, de fato, Moisés viu como uma luz, né? Algo que era muito intenso, como também pode ter prefigurado a própria obra de Cristo, porque a morte de Cristo foi o ato maior de bondade do amor de Deus para conosco, né? Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é que, diferente do que aconteceu lá no Sinai, na transfiguração de Jesus, tanto Pedro como Tiago como João viam a Jesus e viam a face de Jesus resplandecer. E isso aponta para a glória de Cristo, que é a própria cruz. Então, essa glória, não só do corpo transformado, mas a glória que é a morte de Cristo na cruz, ela é visível, né? Ela é diferente da glória de Deus Pai. E aonde que a gente pode ver isso também? Se nós abrirmos o texto de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, Hebreus 1, 3, nós vamos ler o seguinte: ele é, Cristo, né, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, que é a expressão de Deus Pai, né, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade a Deus também, nas alturas, tendo se tornado superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Então a gente pode perceber que a glória de Deus Pai é também manifesta no Deus Filho, né? Por isso que a gente pode entender que essa transfiguração é também um vislumbre da glória de Cristo. No trecho que a gente vê lá na transfiguração, também a gente tem o seguinte, que a voz de Deus aparece de uma forma muito semelhante ao que nós vimos no batismo de Jesus, né? Com uma diferença textual, porque na primeira ele fala: este é meu filho amado, em quem me comprazo, e nessa segunda ele fala: este é meu filho amado, a ele ouvi. E é interessante porque ali só tinham 3 pessoas, né? Se essa voz tivesse, talvez, sido proclamada onde estava aquela multidão, talvez o efeito teria sido outro, né? Mas não foi isso que a gente vê, né? A gente vê a voz de Deus falando isso: este é meu filho amado, a ele ouvi. Para aqueles que estavam lá.
Hoje nós tivemos também uma aula no culto, né? O Fernando trouxe para nós uma mensagem a respeito de adoração. E esse momento em que estavam Pedro, João e Tiago lá em cima no monte, foi um momento de adoração. A gente percebe que Pedro, né, ele é o cara que às vezes fala demais, né? Ele fala, olha, é muito bom estar por aqui. Vamos fazer uma tenda para a gente continuar aqui. Por quê? Porque o momento de adoração é um momento em que a gente pode reconhecer aquilo que Deus tem feito por nós e também reconhecer e agradecer por aquilo que Deus fará por nós. Então, se nós pensarmos na presença de Elias e Abraão, lá na transfiguração, que representava o passado, né? Deixa eu só ver aqui uma questão aqui. Elias e Moisés, eu estou falando Abraão, né? Desculpa, gente, é Moisés. Então nós vamos ter esses paralelos, quer dizer, é uma adoração porque Deus ele estava sendo adorado naquele momento, tanto pela história que ele já tinha feito, como também por aquilo que ele ia fazer através do próprio Jesus Cristo. Né? É um momento de adoração. E é uma coisa interessante, porque a gente pode perceber que o momento de adoração é o momento em que a gente coloca Deus no seu devido lugar. Nós reconhecemos Ele como Deus, nós reconhecemos Deus como o detentor de todo o controle da história, e isso faz com que o nosso coração transborde de alegria. Né? O momento de adoração é um momento único na vida do cristão, porque você traz à memória tudo aquilo que Deus tem feito, a obra de Cristo, aquilo que tem permeado os nossos corações, as experiências que a gente tem vivido, sejam elas confortáveis ou não, mas ainda assim reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é poderoso. Então, o momento de adoração é um momento em que a gente vai estar sendo preparado para aquilo que vai acontecer. E naquele contexto, Jesus estava, de certa forma, preparando esses 3 discípulos para o que eles iam enfrentar. Aquilo que eles enfrentaram, que foi a morte do próprio Jesus, foi uma experiência muito dolorosa. E a gente começa a perceber também que eles amadurecem muito nessa época, né? A gente vê diversos textos em que os discípulos são advertidos. Ele fala, mas vocês ainda não entendem. Né? Numa dinâmica onde você percebe que a expectativa de Jesus, né, ou aquilo que se esperava, era de que, de fato, eles estivessem com mais adiantados em relação a isso. Né? Então, a transfiguração de Jesus foi um momento de adoração, um momento de preparo. Talvez a gente possa até considerar que foi um momento de recarregar as baterias para enfrentar aquilo que posteriormente eles iriam enfrentar. Certo? Eu queria pedir que a gente pudesse voltar. Só um minutinho, por favor. Bom, eu tive um problema de salvar o arquivo essa tarde e acabou não salvando o que eu queria aqui, mas não tem problema, nós vamos caminhar. Deixa eu só achar o texto que eu gostaria que nós lêssemos. Aqui, ó. Eu gostaria que nós lêssemos o trecho de Marcos 10, versículo 17, que diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e
segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Essa passagem, ela traz para a gente alguns desafios de entendimento, né? Primeiro, que é muito importante a gente saber que Jesus e Deus, de uma forma geral, ele não é contra o rico, né? Se nós pegarmos o exemplo de Jó, vamos abrir lá em Jó 2, de 7 a 10. O texto diz assim, olha, Jó 2, de 7 a 10. Espera só um minutinho, por favor, que eu tenho... Desculpa, é Jó 1, 3. Possuía 7.000 ovelhas. Eu vou começar desde 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Então, olha só quais são as qualificações de Jó. Primeiro, ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E o mais curioso, quem fala de Jó é o próprio Deus. Tem autoridade para falar, né? E ele era o maior do Oriente. Agora, veja só, se Deus tivesse alguma coisa contra o rico, concorda que ele não abençoaria Jó dessa maneira e qualificaria Jó da forma como ele tem qualificado? Né? Um outro detalhe, que aí sim a gente pode ir lá para Jó 42:10. Jó 42:10. Então, Jó, a história é bastante conhecida. Se você não conhece em detalhes, você é uma ótima leitura, né, para a gente poder tomar consciência daquilo que Deus faz nas nossas vidas e da autoridade que Deus tem sobre nossas vidas. Mas veja só também o que é dito em Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então, veja só, Jó passa por tudo isso que ele passou, e ele se tornou, depois de tudo isso, de ter sido aprovado, mais rico do que ele era antes. Então, não faz muito sentido a gente achar que Jesus era contra o rico. Agora, o que acontece com relação a essa passagem? Quando Jesus traz essa palavra para o jovem rico, ele se entristece, né? Porque ele tinha na riqueza, naquilo que ele tinha conquistado, o seu maior tesouro. E quando Jesus fala assim, olha, abre mão desse teu tesouro e segue-me, a reação dele é que ele fica entristecido. E, sabe, nós precisamos estar atentos
para áreas da nossa vida que acabam assumindo esse mesmo papel que o dinheiro tinha na vida desse jovem rico. Porque toda vez que nós olharmos para algo e nós pensarmos que não podemos viver sem aquilo que é o alvo, né, da nossa reflexão, isso é um ídolo no nosso coração. E isso nos impede de ter uma comunhão genuína com o nosso Deus. Quantos de nós, se Jesus fizesse essa mesma pergunta, ficaríamos tristes, né? Então, pode ser o dinheiro, mas também pode ser a família, também pode ser os filhos, também pode ser tantas outras coisas que a gente coloca, um emprego, né? Também pode ser um ídolo no nosso coração. Então, a gente percebe que quando Jesus fala a respeito dos mandamentos, e o jovem fala assim, olha, tudo isso eu tenho cumprido, a Bíblia não fala que Jesus discordou dele, né? Então, ele tinha uma aprovação moral, ele tinha uma aprovação do ponto de vista de ser bem-sucedido, né? Mas faltava uma coisa, confiar em Deus. Um pouquinho mais à frente, no próprio livro de Marcos, nós vamos ver uma outra história que tem semelhança com essa, que está registrado em Marcos 12, 41 a 44. Eu gostaria que a gente abrisse lá em Marcos 12, 41 a 44. O texto diz assim: Assentado, diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Você consegue ver o paralelo que existe aqui com o jovem rico? Talvez a gente tenha dificuldades em colocar essas duas histórias em paralelo, porque o rico tinha muita coisa e a viúva, ela tinha só algumas moedas, 2 pequenas moedas. Mas a condição em que eles se colocam, ou que Jesus sugere ao jovem rico, para que ele se coloque, é exatamente a mesma, ou seja, ficar sem nada. Então, independente do quanto foi dado, aquilo que a viúva fez era aquilo que Jesus tinha pedido para o jovem rico fazer. E muitas vezes a gente olha para a história do jovem rico e fala assim, puxa vida, né? Que palavra dura que Jesus trouxe a ele. Mas era a mesma situação da viúva. Era você colocar o seu sustento, era você colocar a sua vida de forma física mesmo, né? Nas mãos de Jesus. Sabe o que é mais curioso em relação a isso? É que, a despeito da tua disposição de dar ou não dar, de fazer oferta ou não fazer, isso já é uma realidade na sua vida. O sustento já vem de Jesus. Então, assim, é muito interessante a gente perceber como que Jesus trabalha com a nossa cabeça, com a nossa consciência, né? Como ele é gracioso nisso também. Porque ele traz uma experiência em que já é dele. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro. E o nosso sustento, o pão nosso de cada dia, que a gente vê registrado na oração do Pai Nosso, é dado por Deus. E a gente acha que não. A gente acha que é nosso. Nós somos tão incoerentes na forma de exercitar a nossa fé, né? Não é o fato de você dar o dinheiro nas mãos de Deus, né, o sustento, que vai fazer com que, a partir dali, Cristo seja o seu sustentador. Ele já é hoje. Mas a gente, em função do pecado, em função da falta, muitas vezes, de uma visão correta de quem é Deus e de quem nós somos,
nós queremos tomar o controle da vida, né? Então, passamos a confiar no nosso braço, na nossa capacidade de trabalho. E Cristo está falando assim, olha, se coloque na minha mão, eu vou te sustentar. Nós não podemos imaginar que Jesus ia pegar aquele jovem rico e deixar ele passar por algo que era maior do que ele poderia suportar. Nós não podemos imaginar isso, porque não é assim que Jesus age. Quando Deus coloca para nós uma situação que é uma situação difícil, Deus, ao mesmo tempo, ele dá o sustento, ele fortalece, ele faz o que ele fez com o Jó. Por que ele trataria Jó de maneira diferente do que ele trataria o jovem rico? Jó, a despeito de tudo que ele tenha perdido, de tudo que tenha acontecido com ele ganhou algo maravilhoso. E todos nós deveríamos ansiar com todas as nossas forças. Quando Deus descreve quem é Jó, é algo que todos nós deveríamos ansiar. E o interessante é que Jó não leu o livro de Jó. Jó não tinha acesso ao entendimento que hoje nós temos. Então, num determinado momento da vida de Jó, ele começa a sofrer e 3 amigos, que são supostos amigos, eles vão até Jó para tentar fazer Jó confessar o pecado que ele estava cometendo. Nós vamos ver no texto aqui também de Marcos, em que a gente associa o ser bem-sucedido ao estar bem com Deus. E não é essa a forma como Deus trabalha nas nossas vidas. Então, semelhante àquilo que o jovem rico não fez, a viúva fez. E o interessante é que Jesus não pega as moedinhas e devolve para a viúva. Nós não sabemos o que aconteceu. Mas sabe, uma vez conversando com o Eduardo Tamburus, ele é muito ativo no grupo de promoção social, o Eduardo falou assim, olha, o maior programa que a gente pode ter de promoção social é evangelismo. Porque quando Cristo começa a tomar conta da vida das pessoas, né, quando as pessoas se permitem, né, que Cristo tome conta das suas vidas, elas são sustentadas por Ele. Não existe programa social melhor do que esse, que pode eventualmente ser suprido pela igreja, obviamente, que Deus usa, né? Pode ser sustentado por algum de vocês, mas a obra é de Cristo. Então, o que Cristo pediu para que aquele jovem rico fizesse foi aquilo que a viúva espontaneamente fez. Ou seja, abre mão de tudo. Não interessa quanto você tem. O que interessa é com quanto você vai ficar. É nada. E a partir daí, viva na dependência de Jesus. A gente não gosta de viver na dependência, né? A gente gosta de ter o controle sobre as coisas. Mas não é isso que Jesus espera de nós. Eu queria voltar ao texto que nós estávamos lendo do jovem rico, porque eu queria só destacar esse ponto aqui, que é Marcos 10, 17 a 31. O quanto é difícil para confiar na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha que entrar no rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? O que essa frase nos revela? Esse espanto, né, que eles têm é justamente por essa associação. Né? Porque o raciocínio que muitas vezes a gente desenvolve é o seguinte, se você está bem com Deus, Deus te abençoa. Se Deus te abençoa, você vai ser bem-sucedido. Então você vai ter uma vida que é uma vida de tranquilidade. E o raciocínio de Jesus não é esse. Se você pensar em Jó, né, no período em que Jesus permitiu que Satanás tocasse a vida de Jó, ele estava bem com Deus, ele continuava bem com Deus. E ainda assim, os amigos achavam que não. Né? Tem inclusive um trecho
Tem um trecho no livro de Jó, em que a mulher de Jó fala, né? Você ainda permanece fiel depois de tudo que tem acontecido, amaldiçoa Deus, né? E Jó permanece fiel, né? O tempo todo. Então, ele ganhou não só aquilo que diz respeito aos bens materiais, mas ele passou a ver que a fé que ele tinha. Essa perspectiva é uma perspectiva interessante. Né? Muitas vezes, o que nós precisamos é autenticar a nossa fé. E em momentos difíceis é que a gente faz isso. Ter fé quando tudo vai bem é relativamente fácil. Quando as coisas começam a apertar, é que de fato nós somos testados. E uma vez aprovada a nossa fé, então a gente tem oportunidade de desfrutar de tudo isso que Deus tem para proporcionar para nós. Basicamente a gente desfrutar daquilo que Paulo diz em Filipenses, que eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Né? Se você consegue viver bem numa situação onde você não tem o menor controle, e é interessante, pessoal, que assim, esse controle ele é ilusório, nós não temos controle de nada. Mas, na medida em que a gente toma essa consciência, né, de que a gente não controla nada e a gente descansa em Cristo, isso é refrigério para a alma, porque o tempo todo a gente está se cobrando, né, de coisas que temos que fazer para nos tornarmos aceitáveis diante de Deus. Mas é isso que a gente tem que estar atentos. Bom, vocês podem perceber que eu estou dando umas puladas aí, alguns trechos, né? Principalmente porque a gente está na penúltima aula aí, né? Então, eu gostaria que a gente fosse lá para Marcos 12, 28 a 34, que é um outro trecho, e aquilo que está colocado entre esses dois trechos, evidentemente que são trechos muito importantes, mas eu gostaria que a gente estivesse dando algumas ênfases para que a gente possa entender esses dois aspectos que existem no Evangelho de Marcos. Né? Então, o primeiro aspecto, nós falamos a respeito de quem Jesus era. Né? Jesus não era simplesmente alguém vítima da situação, das circunstâncias, que acabou morrendo. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei, é o Messias, que tem poder sobre a morte, que tem poder sobre a saúde, sobre os elementos físicos, e que se propôs a morrer. Tá? Então, para que a gente possa ganhar essa visão, a gente vai ter que, infelizmente, em função do tempo, trabalhar alguns trechos com mais ênfase. Então, Marcos 12, de 28 a 34, o texto diz o seguinte: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo. Excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogar. O que a gente pode perceber em relação a esses dois mandamentos, né? Primeiro, o escriba era um estudioso da lei. Então ele conhecia a lei, era a profissão dele. E quando Jesus afirma serem esses dois os principais, a gente pode trazer algum paralelo, que eu acho que faz muito sentido, em relação aos 10 mandamentos e também em relação à oração do Pai Nosso. Se nós abrirmos lá em Êxodo 20, de 1 a 17, nós vamos encontrar lá os mandamentos, né, os 10 mandamentos. Êxodo
20, de 1 a 17. Os mandamentos são esses, né? O texto diz assim, Êxodo 20, de 1 a 17. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e a tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Até aqui, concorda que Deus está falando a respeito dele mesmo? Do nosso relacionamento com ele? E concorda que a base do que está sendo colocado aqui é amarás o teu Deus de todo o coração? Então, perceba que essa estrutura ela é vista também nos 10 mandamentos, né? Depois ele continua. Olha só como isso tem a ver com ama teu próximo como a ti mesmo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, o que a gente pode perceber? Essa mesma estrutura dos 2 mandamentos, elas estão detalhadas nos 10 mandamentos, onde primeiro existe a adoração a Deus e depois um relacionamento com o próximo. Essa ordem também não é aleatória, né? Existe uma hierarquia entre esses 2 mandamentos também. Agora vamos dar uma olhada na oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6, de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. Então o texto diz assim em Mateus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, você pode perceber que o primeiro trecho do 9 e 10 tem a ver com o quê? Com Deus, com a adoração a Deus. E aí depois ele começa a falar dos relacionamentos aqui na Terra, né? Inclusive nosso com a comida, em relação a nós mesmos, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Amém. Então, o que a gente pode perceber aqui? Essa estrutura, ela é vista, não só aqui são 2 exemplos, né? Mas ela não é vista só aqui, ela é vista em diversas passagens da Bíblia, em que a gente percebe essa hierarquia entre esses mandamentos. E a base de tudo isso é: amarás o teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, aquilo que Cristo está falando
para esse escriba, nada mais é do que aquilo que compõe o principal conceito, né, a principal lei de Deus que está na Bíblia toda. Uma outra questão também que eu acho que vale a pena a gente destacar é quando Cristo fala para ele que ele está muito próximo do reino, né? É interessante a gente perceber porque é como se ele estivesse dizendo assim, você está quase tirando 10, né? Um tempo atrás tinha um programa lá que era escolhendo o professor Raimundo, tinha um dos personagens lá, ele falava tudo certo. Aí na última hora ele fala assim, bom, agora para tirar 10. E aí ele sempre errava. Né? Então, da mesma forma, quando a gente olha o texto em que Jesus está conversando com ele fala aqui no finalzinho assim, ó, Marcos 12, 28 a 34. Não estás longe do reino de Deus. Por que ele fala que não está longe? Porque já houve ali um entendimento daquilo que é a essência da mensagem que Deus tem para cada um de nós. Mas faltava um elemento fundamental, que é o reconhecimento de Jesus como o Messias, como o Salvador. Então, provavelmente, ali existe uma declaração de Cristo dizendo que ele, olha, você já não está tão focado nas regras. Se vocês lembrarem, né, durante todo o nosso período aqui de estudo, a gente tem falado desse foco que os fariseus tinham em relação às regras, né, que eram regras, inclusive, criadas pelos próprios fariseus. E ele está dizendo o seguinte, você não está longe você não está longe do reino de Deus. Ou seja, ele estava no caminho para aceitar a Cristo e aí, então, cumprir todo o que é necessário para entrar no reino de Deus. E eu gostaria também que nós olhássemos para Marcos 11, de 1 a 10. Então, o trecho que a gente encerra a nossa aula no dia de hoje. O trecho diz assim, ó. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos, tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois. Clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, esse trecho que a gente vê aqui registrado em Marcos, ele é o cumprimento de uma profecia que está em Zacarias 9:9. Nós pudermos abrir lá. Zacarias 9:9. O texto diz assim, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu reino, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém.
e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde Eufrates até as extremidades da terra. Então, além de ser o cumprimento da promessa, né, é interessante a gente perceber que Jesus, ele entra de uma forma gloriosa em Jerusalém, mas montado num jumentinho, né? E os reis, quando entravam da mesma forma pelas portas da cidade, normalmente para celebrar alguma conquista, né, algum resultado de guerra, eles entravam em cavalos, com toda a pompa. E Jesus entra num jumentinho. E isso chama atenção, porque ao mesmo tempo é a combinação da majestade de Jesus, da sua glória, e ao mesmo tempo da humildade, né? O jumentinho não era um animal valorizado naquela época, senão para o trabalho, né? Então, o fato dele vir montado num jumentinho era algo, no mínimo, inusitado para aquela cultura, né? E estava predito em Zacarias, e Jesus cumpre aquilo que estava colocado na própria palavra. Então, essa é alguns pontos que a gente está abordando, preparando para que a gente possa, no domingo que vem, fazer o fechamento, e aí nós vamos ver a morte de Jesus na cruz e também as razões pelas quais era necessário que Jesus sofresse o que sofreu. Né? Um dos pontos que a gente pode deixar para reflexão nessa semana é que, se fosse necessário apenas que Jesus morresse, ele podia morrer com 1 ano de idade, concorda? Seria porque ele sofrer. Né? Então, por que do sofrimento de Jesus? Por que era necessário que Jesus sofresse o que ele sofreu? E nós vamos discutir um pouquinho a respeito disso, tá? É algo que é interessante para que a gente possa trabalhar. Pessoal, alguma pergunta, alguma questão para ser levantada, discutida? Tudo tranquilo? Então tá bom. Eu vou encerrar com uma oração. Hoje nós estamos terminando um pouquinho mais cedo, mas eu vou encerrar para a gente poder orar, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, queremos agradecer por esse momento em que pudemos estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso com cada um de nós. E pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe essa semana, que seja uma semana rica na Tua presença, que possamos no culto, ó Pai, na semana que vem, trazer vários motivos de adoração para depositar aos Teus pés. Queremos te pedir pela vida de cada um que está presente aqui e que o Senhor possa abençoar a semana de todos nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.